Olá, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor esteja presente na casa de cada um de vocês. Hoje eu quero falar sobre viver um sobrenatural com Deus, ter um milagre de Deus em nossas vidas. Só que para a gente conseguir ter milagres do Senhor, a gente precisa ter obediência ao Pai. E em João, capítulo 2, a gente tem as bodas em Caná, a água feita em vinho. Deve ter sido o milagre, né? Porque água virando vinho. Quem é que poderia acreditar numa coisa dessas naquele tempo, né? Só que se a gente for prestar atenção, quando faltou vinho, a Maria, né, a mãe de Jesus, veio falar com ele. E após ela conversar com Jesus, o que a Maria falou aos empregados? Fazei tudo quanto ele vos disser. Ou seja, fazer tudo sem discutir. O que o Senhor Jesus mandar fazer, pega e faça, sem reclamar, sem questionar, só obedeça. Então, quantas vezes o Senhor nos dá alguma ordem, nos dá alguma instrução e a gente fica questionando por quê? Por que fazer isso? Por que fazer aquele outro? E o que Deus pede para a gente? Confiança. Se Ele passa algo para a gente, se Ele nos dá uma instrução, uma orientação, Ele pede que a gente confie nele. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele quer o nosso melhor. E Ele tem um conhecimento amplo de tudo. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Ele sabe de todos os detalhes, ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo. Então, aí a gente fica questionando, por que disso, por que daquele outro? Se Ele é o nosso Pai, que nos ama, que cuida de nós, nos protege, se Ele pede para a gente fazer algo, é porque tem um propósito, tem um motivo. A gente naquele momento não vai compreender. Mas se Ele já sabe o resultado, só confiar nele e seguir. Então, ali naquela festa de casamento, os empregados viram que Jesus pediu para colocar água, encher de água, mas o problema ali não era água. O que faltava ali era vinho. Eles, com certeza, deviam estar esperando que ele trouxesse vinho de algum lugar, alguma coisa ele fizesse para colocar o vinho ali. Aí o Senhor fala, traz água. Eles devem ter pensado, que loucura é essa? Falta vinho e esse homem nos pede água? Mas, mesmo assim, eles foram e obedeceram ao que o Jesus Cristo falou. Aí, quando eles obedeceram, o que ocorreu foi um milagre. A água virou vinho. Então, muitas vezes o Senhor vai pedir coisinhas simples, pequenininha para a gente, um detalhezinho bobo para a gente fazer. E a gente vai ficar se questionando, mas será? Por que eu preciso fazer algo tão simples? Mas a gente precisa compreender que nós, para o Senhor, somos como crianças. Nós somos suas crianças, aí, assim, por exemplo, igual a gente, quando é um pai, uma mãe, a gente tem ali aquela criancinha, né? O nosso bebezinho, né? Ele quer ajudar. Aí, não sei se vocês passaram por isso, quem tem filhos. Por exemplo, o meu menino, quando tinha os seus 2, 3 anos, queria lavar a louça. O que eu fazia? Dava uns tupperware para ele, colocava ele ali na pia, ele ficava brincando. Ele achava que estava me ajudando, que estava fazendo alguma coisa. Querendo ou não, é assim que nós somos com o Senhor. Ele quer que nós sejamos participantes. Que a gente vá e faça as coisas obedecendo, confiando. Só que Ele vai nos entregar coisas simples. É claro que à medida que vai passando o tempo, Ele vai aumentando o grau de dificuldade. É uma escadinha que a gente vai subindo. Mas enquanto Ele vai mandando, mas assim, nesse processo, então, hoje está simplesinho, amanhã a dificuldade aumentou. Mas como a gente passou por aquele processo anterior, que era simplesinho, então esse processo futuro já não está tão complexo, já melhorou um pouquinho. Quando a gente concluir essa outra fase que o Senhor mandar, a gente vai seguir para uma outra fase. Aí essa outra fase também já não está tão complexa, porque a anterior nós já cumprimos. Seria complicado se a gente lá de baixo pulasse para a fase de cima, aí seria muito difícil. Mas o Senhor vai dando, degrauzinho por degrauzinho. E a gente, como criança, Ele vai dando coisinhas simples para a gente fazer, a gente vai indo, vai fazendo. No início a gente não vai entender,
Nada. Porque a gente não tem uma visão como o Senhor. A gente só enxerga o aqui e o agora. E o Senhor enxerga até o final dos tempos. Então a gente não compreende, mas a gente vai e a gente faz. Só que a gente tem que seguir as instruções do Senhor por completo. Eu não posso fazer um meio termo. Se o Senhor, por exemplo, ele usa muitas pessoas para dar mensagem para outras, né? Então, se essa pessoa precisa levar uma mensagem do Senhor para um terceiro, ele não pode levar a mensagem pela metade. Tem que levar completo. E muito menos ele pode estar interpretando do jeito que ele quer para passar para a pessoa. Ele tem que levar exatamente como o Senhor orientou. Ou seja, então a nossa obediência tem que ser 100%. Não pode ser nem metade e nem a mais, né? Que a gente tem a mania também de querer enfeitar um pouco. E o nosso Deus, ele é simples. Ele é objetivo. Ele não fica enfeitando a situação. Ele não vai ficar passando a mão na tua cabeça. Ele vai chegar, filho, é isso, 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 acabou. Às vezes, você pode até perguntar, mas por que, Senhor? Às vezes, ele pode até te responder o motivo que você vai fazer tal coisa. Mas, na maioria das vezes, ele não responde. Ele quer que você confie. Confie no amor dele, confie na proteção dele, confie que ele está te guiando com segurança. É claro que nem tudo que a gente for fazer para o Senhor vai ser simples, vai ser fácil. Tem coisas que vai trazer certas dificuldades, né? Que vai nos deixar inseguros. Mas mesmo quando tivermos inseguros, vamos colocar essa insegurança nos pés do Senhor e vamos seguir em frente. Vamos obedecer. A gente tem um exemplo também, além do vinho, né? Que foi, nossa, um super milagre, né? A água virar vinho. A gente tem Naamã. Naamã, ele está em 2 Reis, capítulo 5. Ele estava coberto de lepra. E ele foi até o profeta de Deus. E o profeta de Deus que mandou ele fazer? Mergulhar 7 vezes no rio. Aí ele parou e pensou, mas por que eu vou mergulhar 7 vezes no rio? Por quê? Porque Naamã estava esperando que o profeta viesse até ele, colocasse a mão na cabeça dele, fizesse aquela oração, fizesse abrir o céu, fizesse de tudo, e aí ele ficasse rapidamente curado. Só que não foi assim que aconteceu. Pediu para ele uma coisa simples, mergulhar nas águas. Só que se a gente for ver pelo nosso lado carnal, a gente vai dar as costas e vai embora. Então a gente tem que ver pelo lado espiritual. Se o Senhor pediu para se fazer algo, porque aquilo é importante. Por mais simples que seja, por mais que a gente não entenda, aquilo é importante. Então Naamã foi mergulhando. Ele tinha que mergulhar 7 vezes. Então não foi nem na primeira, nem na segunda que ele ficou curado. Ele teve que confiar e mergulhar lentamente, as 7 vezes. E na 7ª vez, quando ele levantou, ele saiu curado. Então, não vamos ficar questionando, porque Deus, ele tem propósito para todo mundo. Alguns vai ser uns propósitos mais simples, outros vão ser um propósito assim um pouco mais complexo, não importa. Porque o corpo de Cristo é a cabeça e nós somos o corpo dele. Então a gente pode ser um ser a unha, outro ser o dedão, outro ser o braço, outro ser o olho, outro ser a boca, não importa o que é, o que nós somos no corpo de Cristo. O que importa é o que Deus mandar a gente fazer, vamos fazer com amor, vamos fazer com eficiência, de uma forma que a gente honre a Deus. Aí, a partir do momento que a gente começar a obedecer ao Senhor, até mesmo no mínimo, porque quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então, se a gente obedece no pouco, no mínimo, nós vamos aprender a obedecer no maior. E cada obediência vai gerando fruto, vai vindo algo do Senhor. Até quando a gente vê e olha para trás e vê tudo que a gente percorreu com o Senhor, a gente vai ver uma transformação em nossa vida. Aí tudo que a gente for vendo, cada milagre que foi feito na nossa vida,
que Deus faz muitos milagres. Só que às vezes a gente não está percebendo. Aí quando encaixa tudo, a gente olha e fala, meu Deus, que maravilha. Então a gente vai ter milagres rápidos. Tem coisas que acontecem assim, rapidamente em nossa vida, por exemplo, uma cura, né? Vem alguém, um ungido do Senhor, ora para você, você é curado na mesma hora. Vai ter certas situações que a sua cura vai ser lenta, vai levar dias, meses, mas temos o quê? Que perseverar e fazer conforme o Senhor mandou. Então, o milagre não é só cura. O milagre pode ser na vida espiritual, o milagre pode ser na vida sentimental, porque também as pessoas têm muito problema, né? Com os sentimentos, né? Com as emoções. Hoje em dia, por causa da pressão, é tanta coisa acontecendo que as emoções andam a mil. Milagre na vida financeira, milagre familiar, é tanta coisa que vai acontecendo, mas para isso a gente tem que ter um coração disposto a obedecer ao Senhor. A partir do momento que a gente começar a obedecer, vamos começar a ver os milagres acontecendo. No início vão ver alguns milagres pequenos, mas conforme a nossa caminhada for aumentando, conforme a nossa intimidade com o Senhor vai aumentando, a gente vai começar a ver mais milagres, igual quando Jesus andava com os apóstolos. Aqueles que tinham mais intimidade com ele, viram mais milagres dele. Então, que sejamos nós, pessoas íntimas do Senhor, e queremos caminhar juntos com o Senhor, não ficar longe dele, porque ele sempre tem coisas maravilhosas para a nossa vida, basta confiar. Que Deus abençoe cada um de vocês, que a confiança de vocês cresça no Senhor e que vocês possam ver muitos milagres na vida de vocês.